Muito boa tarde. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano. E está no ar o programa Saúde em Dia. Hoje o tema do programa é nutrição. E se prepare aí para mandar as perguntas já, tá? E você já pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp, 945647884. Qual é que é o tipo de alimentação mais saudável para cada tipo de pessoa? Se você tem colesterol alto, anemia, ou está preocupado com a alimentação dos filhos, confira todas essas dicas e tire dúvidas com a nossa convidada de hoje, a nutricionista, doutora Denise Magarian Cardoso, nutricionista materno-infantil. Seja bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos você, viu? Tá? Pessoal, não esqueçam, hein? Mande aqui as suas perguntas aqui, exatamente pelo nosso WhatsApp e nós estamos aguardando, tá bom? Me fala uma coisa, Denise, para começar, qual é que é a dieta mais saudável? A base de frutas, verduras, ou tem alguma outra dieta mais? Hoje eu escutei, a gente escuta falar muito em detox, esse montão de... existe algum pulo do gato aí, não? Então, hoje em dia tem muita coisa na moda, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu diria que é o mesmo que eu digo para os meus pacientes no consultório. A dieta mais saudável é aquela que você pode comer de tudo um pouco. Salvo se você tem alguma restrição alimentar, mas comer de tudo, o mais natural possível, né? Evitar os industrializados em excesso, mas seria comer de tudo um pouco mesmo. Ou seja, procurar a sua nutricionista de confiança. Exatamente. E analisar e verificar um cardápio que possa bater com esse paciente, não é verdade? Exatamente. E é um trabalhão, né? É um trabalhão. É um trabalhão porque cada caso é um caso, né? A gente não tem um cardápio geral. Cada caso a gente adapta uma dieta saudável para aquele paciente. E é interessante que vocês trabalham muito com os médicos, né? Quer dizer, os médicos são vocês e vocês com os médicos, né? Sim. Porque os médicos fazem exames, encaminham para vocês, tentam fazer alguma receita, alguma coisa, mas depende muito da vontade da pessoa em se adequar à dieta. Sim, e é muito importante também o trabalho conjunto, né? Do médico com o nutricionista, outros profissionais, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, dependendo do caso, para a gente sempre tentar ajudar o paciente da melhor forma possível. Pessoal, perguntas, WhatsApp 945647884, tá? Programa Saúde em Dia, estou esperando as suas perguntas. Agora, para crianças e adultos, deve existir uma diferenciação no cardápio? Cada idade tem um cuidado diferente com a alimentação? Sim, né? Principalmente dependendo da faixa etária da criança. Se é uma criança muito nova, principalmente até 2 anos de idade, a gente tem que tomar alguns cuidados específicos. Se é um adolescente, né, que está gastando mais energia, já entra naquela questão do sedentarismo. Se entra no caso do estado fisiológico, se é uma gestante, por exemplo, ou se tem algum problema de saúde. Cada caso, como eu falei anteriormente, é um caso específico que a gente tem que trabalhar. Até se for um atleta também, né? Porque Exatamente. tem que ter a sua alimentação, né? Não é porque é um atleta de pequeno, alto rendimento que tem que deixar a sua saúde de lado, Não, né? é muito importante, inclusive para ele ter sucesso no atletismo, enfim, ou na área que ele escolhe treinar. Ou seja, qualquer pessoa, tá? Alimentação saudável, tá? Busca o seu médico de confiança, busca a sua nutricionista de confiança para que ela balanceie toda a alimentação, na verdade? Acho que é bem isso, né? É o balanceamento, né? Exatamente. É a junção de todos os alimentos. É o equilíbrio, né? O né? equilíbrio, né? Exatamente. É sempre buscar o equilíbrio. E fazer a prevenção, né? Eu acho que a prevenção da saúde é primordial, né? Então, veja, uma pessoa grávida, por exemplo, ela não pode brincar com a sua saúde porque ela está brincando com a saúde do seu bebê. Exatamente. Né? E, na verdade, o papel principal, né, inicial do nutricionista é a prevenção, né, para que o paciente se alimente de forma saudável para evitar que aconteça aí alguma doença. Enfim, a gente trabalha principalmente na prevenção e se tiver que auxiliar num tratamento dietoterápico, que a gente chama, né, para alguma doença específica, a gente auxilia também. Olha, nós já estamos com uma pergunta do ar. E faça como a Beatriz Bermudes, aqui do centro. Obrigado, Beatriz. Continua com a gente. Tá? Entre no WhatsApp, 945647884 e faça sua pergunta. A pergunta da Beatriz é o seguinte, tá? Boa tarde, doutora. Sou intolerante à lactose, mas gosto muito de bebidas lácteas. Como posso fazer para suprir minhas vontades? Tá. Boa tarde, Beatriz. Tudo bom? No caso da intolerância à lactose, antes de tudo é bom fechar bem o diagnóstico, né? Então, ter certeza que passou num médico, fez o exame certinho, viu que é intolerância e aí fazer o trabalho conjunto com o nutricionista.
No caso, a gente tem níveis diferentes de intolerância à lactose, tá? Então, tem pacientes que não toleram leite, não toleram bolo, não toleram pão de queijo, já tem pacientes que um pão de queijo já tolera, então a gente precisa avaliar cada caso. E hoje em dia no mercado, Beatriz, como você falou muito a respeito da sua vontade, que é importante, né? O prazer também faz parte de uma alimentação saudável, como a gente falou no começo, a gente tem as enzimas, né, que estão deficientes nas pessoas que têm essa intolerância à lactose, e onde você pode colocar no alimento, às vezes até mesmo no leite, e aí dependendo da tolerância de cada um, esse paciente consegue mesmo assim se alimentar do leite e outros alimentos que contenham leite, mesmo com a intolerância. Mas aí é preciso fazer um acompanhamento certinho com o nutricionista, com o médico, para que não aconteça nenhum problema. Obrigado, Beatriz. Continua com a gente, tá? E o colesterol, o danado desse colesterol, né? Para quem está acima ou abaixo da porcentagem ideal, qual a dieta que a pessoa deveria seguir? Tá, o colesterol abaixo, dificilmente a pessoa vai estar, né? Ela vai estar com colesterol em níveis normais, ou então, que hoje a gente vê bastante, o colesterol alto, que aí já entra a questão de triglicérides alto e outros fatores gordurosos no nosso sangue. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Alimentação de forma geral, então tomar cuidado com gorduras de origem animal, por exemplo, né? A gordura da carne, a gordura da manteiga, a gordura do leite. O próprio colesterol, né? Então nos alimentos, a gente sabe que o colesterol está presente nos alimentos de origem animal, então os alimentos de origem vegetal, os óleos, o abacate, enfim, não tem colesterol, né? Mas a gente sabe que mais importante do que tomar cuidado com o colesterol que a gente ingere é o tipo de gordura, tá? E também a atividade física. Então a atividade física ela ajuda, auxilia muito a manter os níveis normais de colesterol no nosso corpo. Acho que essa foto é de um alimento de origem animal. Sim, então, uma carne, né? Uma carne saborosa, suculenta, parece, sim. Né? Mas também rica em colesterol. Sim, rica em colesterol. Não quer dizer que não tenha que comer, né? A gente falou agora há pouco a respeito do equilíbrio. Pode comer, dependendo de cada caso, sempre com acompanhamento do nutricionista, mas procurar moderar, não comer em excesso. Eu acho muito importante isso, porque do ponto de vista médico em si, nós temos que controlar muito a parte da ansiedade do paciente. E se ele não come alguma coisa, se ele fica mais ansioso, e parece que ele aumenta mais a fome ainda, né? Sim, Ou exatamente. Seja, o médico tem que entrar com alguma coisa para até baixar essa ansiedade, para que a nutricionista ela consiga pegar e se encarregar de dar aquela nutrição ideal. Muitas vezes em consultório a gente até encaminha para um psicólogo, né? Para ajudar nessa questão da ansiedade, porque muitas vezes o problema não é médico, o problema não é nutricional em si, é um problema mais psicológico. Então o paciente precisa trabalhar essa ansiedade e aí então a alimentação vai ser consequência, ele vai conseguir se alimentar de uma forma... fazer uma terapia, alguma coisa Exatamente. De suporte, né? Uhum. E como saber quais são os níveis de colesterol? Eu sei. E como equilibrar o HDL e o LDL? Que seriam os dois colesteróis aí, né, que existem? Então, HDL é o que a gente chama de colesterol bom, né? O LDL é o colesterol ruim. E é importante a gente salientar que no alimento não tem essa distinção do colesterol bom e colesterol ruim, né? A gente come o colesterol dentro do nosso corpo que eles vão se diferenciar em colesterol bom e colesterol ruim. Então, eu me alimentando de forma saudável, praticando atividade física, mantendo o peso dentro de uma faixa saudável também, o meu colesterol bom, ele vai estar sempre alto, que é o que importa, né, que ele esteja alto, já que ele é bom, e o meu colesterol ruim, ele vai reduzir. Isso é o mais importante. Nós temos outra pergunta no ar, do Lucas de Santo André. É que eu estava vendo aqui, isso aqui não chama tanta atenção quanto aquela carne que estava aí, na verdade. Mas são somente os olhos, na verdade. Sim, sim. Então, Lucas de Santo André, obrigado pela pergunta, continua com a gente, tá? Para quem tem colesterol alto, quais alimentos eles são proibidos, né? Qual é que é o alimento proibido? Não pode comer de jeito nenhum. O que você fala aí? Esse aqui, colesterol alto, não coma. Tá. Então, a gente está acostumado com essa coisa de proibição, né? De quem é o vilão, quem é o bonzinho. Eu, no caso, não acredito nisso. Eu acredito que mesmo uma pessoa que tem um colesterol alto, a partir do momento que ela controle, mesmo os alimentos ricos em colesterol, ela pode consumir, desde que faça, novamente, acompanhamento com o médico, com o nutricionista, né? Os alimentos de origem animal, como eu falei, então, assim, as carnes vermelhas,
as manteigas, o leite de vaca, enfim, que tem essa gordura saturada e o colesterol, a gema de ovo, a gente tem que tomar mais cuidado, mas não quer dizer que é proibido, né? Então, muitas vezes o paciente chega no meu consultório e já chega com medo, porque acha que a gente vai proibir, que nunca mais vai comer aquilo que gosta, mas não, né? A partir do momento que a gente consegue um equilíbrio, pode ser que no começo do tratamento a gente tenha que evitar algumas coisas, mas a partir do momento que está controlado, a gente consegue ir liberando também. Estabilizando junto com exercícios também, né? Também. E fazendo dieta balanceada, acho que é aí que está. Diminuindo o número de calorias, né? Sim. E fazendo um balanceamento, acho que essa é a Sim, resposta. porque a gente diminuindo o número de calorias numa faixa também saudável, a gente mantendo o peso numa faixa saudável, a gente também reduz o colesterol, também auxilia. Pessoas com mais idade, com excesso de peso, ou os dois, né? Tende a ter os níveis de triglicéridos e colesterol total mais elevados? Sim. Por quê? Primeiro que as pessoas com excesso de peso, né? Vamos começar por aí. As pessoas com excesso de peso, peso assim, no caso gordura, né? Elas têm mais gordura no corpo. Então, aquela gordura, para onde que ela vai? Ela vai se acumular mais, né? Na forma no tecido adiposo, aliás. E isso acaba indo para o sangue também, na forma de triglicérides, que aumenta, e o colesterol total, que também aumenta. E com o passar da idade, a gente tende, infelizmente, a diminuir a massa magra do nosso corpo e aumentar a massa gordurosa. Então, muitas vezes, se não houver o controle, triglicérides e colesterol também aumenta. Outra pergunta aqui no ar, tá? Essa pergunta vem da Rose, de São Bernardo. Obrigado, Rose. Obrigado pela sua pergunta, tá? Quais os primeiros sintomas da anemia? Da anemia? A anemia, na verdade, a gente tem diversos sintomas, dependendo da causa específica, mas seria aquela questão de fraqueza, sonolência, pessoa mais apática, que não conversa muito, né? Esses são sintomas muito gerais, né? Que aí, no caso, teria que passar num médico, fazer vários exames para caracterizar a anemia, ver como é que tá o hemograma, né? Tirar o exame de sangue dessa pessoa. Mas os principais, assim, aqueles iniciais seriam esses mesmos. Obrigada pela pergunta. Nós estamos aqui com a nutricionista materno-infantil Denise Magarian Cardoso, que está falando com a gente sobre nutrição, tá? Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já, um minutinho só, não saia daí, hein? Estou aguardando suas perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Até já, um abraço, tchau, tchau. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. O Saúde em Dia está de volta e hoje nós recebemos no estúdio a nutricionista Denise Magarian Cardoso, nutricionista materno-infantil. Estamos tendo um bate-papo gostoso aqui sobre alimentação saudável. O bate-papo é gostoso e a alimentação também. Tá? Você quer participar? Então mande sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, tá? É 11 94564 7884. Olha lá, 11 94564 7884, tá? Me fala uma coisa, Denise. Tem uma questão importante que nós tivemos em alguma das últimas perguntas aí, sobre anemia e tal. Qual o papel do ferro em relação a tudo isso aqui, em relação à anemia, em relação ao que possa acontecer com essa pessoa? Isso. Então, o ferro, qual é o papel principal dele, né, no nosso corpo? Ele faz parte da hemoglobina, né, da célula vermelha do nosso sangue, e ele facilita, ele auxilia no transporte dos gases, então oxigênio, gás carbônico, então ele faz parte de todo esse processo. Entendi. Então, quando ele estiver a menos em relação ao organismo, então você tem que tomar mais cuidado. Você vai ter que suplementá-lo para fazer uma dieta saudável, né? Sim, exatamente. Ou seja, se a pessoa não come muito isso e também não tem, logo ele não vai conseguir terminar aquela dieta que ele se predispôs a fazer. Sim. A princípio, dependendo do nível, né, de deficiência de ferro, vamos dizer assim, a gente pode tentar entrar apenas com uma alimentação rica em ferro, né? Mas em muitos dos casos a gente tem que suplementar mesmo a alimentação, a dieta feita rica em ferro não dá conta. E aí tem que ficar checando através de exames de sangue. Isso, e daí a importância do trabalho conjunto com o médico. Nós temos uma pergunta aqui no ar, que é Breno Luiz, aqui do bairro São Caetano, Nova Jeto. Obrigado, Breno. Continua com a gente, hein? Existe caso de excesso de ferro no sangue? Oi, Breno, tudo bom? Boa tarde. Então, existe sim, né? Parece meio estranho, a gente sempre ouve falar em anemia, né? No caso a ferropriva, que seria menos ferro no sangue, mas tem uma doença de cunho genético, né? Que é a hemocromatose, hereditária, inclusive, né? Então ela passa de pai para filho. E é onde a pessoa ela acumula mais ferro mesmo no sangue, né? Por que isso? Porque, na verdade, a absorção de ferro dela é desregulada. Então, a gente nunca absorve 100% do que a gente está consumindo. Então, se eu consumir, por exemplo, 100 gramas de ferro, eu vou absorver 20 gramas, né? Essa pessoa que tem hemocromatose, ela vai absorver 90 gramas. Então, o organismo não consegue regular, ela vai ter um excesso de ferro e esse ferro ele pode acabar se depositando em alguns órgãos, né? Por exemplo, coração, pâncreas, fígado, e aí a gente vai ter problemas bem sérios. Ou seja, tudo tem que ser uma média no organismo da gente. Um equilíbrio, exatamente. Nem mais, nem menos. Inclusive a alimentação, é aquilo que você tenta fazer, é o equilíbrio também, não é verdade? Me fala uma coisa, tem alguns alimentos que contêm mais ferro do que outros alimentos? Sim. Quais seriam eles mais ou menos? Carne vermelha, né? Tem bastante ferro. Fígado. Então, carne vermelha e fígado seriam os que mais contêm ferro. Os feijões, tanto o feijão em si, quanto grão de bico, lentilha e outros desse grupo dos feijões, tem bastante ferro. E da parte dos vegetais, além do feijão, os vegetais verde escuro, né? Então, escarola, catalonha, enfim, aquelas verduras verde escura, elas têm bastante ferro também. Então, num paciente que teria hemocromatose, a gente tem que tomar um cuidado, né, com esses alimentos. Lógico que o tratamento, no caso de hemocromatose, é muito mais médico, né, então tem a parte médica que vai cuidar disso, mas da parte nutricional a gente tenta evitar esses alimentos. E tem que estabilizar, né? Exatamente. Olha como é importante o balanceamento, né, que a doutora estava falando, né? Quer dizer, os alimentos que têm mais ferro são aqueles que têm mais colesterol.
Não é verdade? De origem animal, De origem animal, sim. sim. Então, olha só, a gente tem que realmente estabilizar, porque se der demais vai dar problema em um lado e se der de menos dá problema do outro. Exatamente. Quando a pessoa vira vegetariana, tá? Quais alimentos são indicados para substituir a carne? Existe isso? Existe, né? Tá, então, antigamente se achava que vegetariano era aquela pessoa doentinha, né, porque não ia comer a carne, ia ficar doente, e hoje a gente sabe que não, né, pelos estudos mais recentes, inclusive tem aí vegetarianos que são fisiculturistas, né, tem bastante massa muscular, então a partir do momento que você tiver uma dieta equilibrada, você consegue manter a sua saúde. Do ponto de vista de substituir a carne, o que seria substituir a carne? Seria substituir a proteína da carne e principalmente o ferro, né, além das vitaminas. A proteína da carne a gente consegue obter nos alimentos de origem vegetal. Então, na verdade, até mesmo simplesmente a combinação do arroz e do feijão, você já obtém todos os aminoácidos essenciais, né, que são as partes pequenininhas da proteína que a gente precisa. E no caso do ferro, como eu acabei de falar, feijão, vegetais verde escuro, né, e outras estratégias que a gente utiliza. Então, a gente sabe que a vitamina C, por exemplo, aumenta a absorção do ferro. Então, comendo um arroz com feijão e chupando uma laranja que tem vitamina C no final. Então, a gente consegue equilibrar essa dieta, mesmo que o paciente não consuma carne, não consuma nada de origem animal, sem problema nenhum. Interessante. Ou seja, precisa passar por uma avaliação, né? Precisa passar. Não tem jeito, né? Não adianta querer fugir, que tem que passar pela avaliação. Nós já temos uma pergunta no ar também, da Aline, aqui do bairro Barcelona de São Caetano. Tá? Obrigado, Aline. Continua aqui, hein? É verdade que quem elimina o jantar do cardápio consegue emagrecer mais rápido? Tá. Isso é outro mito, né? Então a gente não tem embasamento científico para isso. O que a gente tem é que sim, que tem pessoas que comem comida no jantar, tem pessoas que estão acostumadas a comer lanche. Isso é o hábito e a gente consegue trabalhar em cima disso. O que vai fazer você emagrecer mais rápido ou não, enfim, é toda a mudança que você faz no seu estilo de vida, não só na alimentação, mas também em prática de atividade física e tudo mais. E essa coisa de emagrecer mais rápido é muito complicado, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você emagrece muito rápido, você está perdendo massa muscular, e aí isso não é legal. Né? Então, conforme você emagrece aos poucos, tendo uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável, você vai perdendo o excesso de gordura, e é isso que a gente quer. Não adianta perder 10 quilos, mas aí... Músculo. Né? Tem que perder gordura, né? Exatamente. E em relação a não comer carboidrato após 6 horas da tarde, também é mito ou é verdade? Então, aí tem uma certa divisão entre os nutricionistas, né? Eu sou daquele grupo que acredita que também não tem embasamento científico suficiente. Então, por que falam isso? Porque você vai dormir, não vai gastar energia, então você não precisa do carboidrato, que é a principal função... Metabolização mais lenta, isso, tal. metabolismo mais devagar. Só que você vai dormir, seus órgãos vão continuar funcionando, você vai estar respirando, seu coração vai estar batendo, você vai estar no metabolismo basal mais baixo, vai estar gastando menos energia, mas você vai precisar de energia. Então, o que a gente aconselha? Reduzir um pouco a quantidade de carboidrato. Não precisa comer a mesma quantidade do almoço, por exemplo, mas a gente precisa sim. Inclusive, o nosso cérebro, que está funcionando durante todo o período de sono, ele utiliza principalmente o açúcar, né, que vem do carboidrato, como fonte de energia. Ou seja, há necessidade de ter também uma boa noite de sono, porque a pessoa também perde caloria dormindo. Sim, também acaba perdendo caloria dormindo. E se não dormir bem também, aí também é outro fator que vai prejudicar. Sim, aí desencadeia a liberação de alguns hormônios específicos também, que pode também prejudicar a perda de peso. Com a volta às aulas, qual é o lanche mais recomendável para colocar na lancheira dos filhos pequenos, assim, principalmente? Tá. O que seria o lanchinho ideal? A gente tem que pensar que como você mesmo falou, um lanche, né? Não precisa ser nada muito extravagante, porque, pensa, a criança já almoçou e ainda vai jantar. Então, o que seria bom, por exemplo? Uma fonte de carboidrato para dar energia para essa criança, que pode ser um pão, uma bolachinha, uma fruta e uma água, ou um suco, de preferência um suco natural, né? Já seria o suficiente. Nessa bolachinha, nesse pão, você pode passar uma geleia, até mesmo uma manteiga, né? A gente falou ainda há pouco do colesterol, que a manteiga é rica em colesterol, mas a manteiga é um alimento muito natural. Então, para quem não tem problema de colesterol, em pouca quantidade, ela não tem problema nenhum. Né? Então, é sempre pensar assim, em levar um lanche o mais natural possível, tá? Entendi. Com relação às crianças pequenas também, né? Existem alimentos que devem ser evitados? Sim.
Então, assim, principalmente crianças de até 2 anos, né? Bebês e crianças até 2 anos, elas estão formando o paladar, que a gente fala. Então, é uma fase crucial, tá? Se você der muito sal ou muito açúcar para essa criança, ela acaba ficando com um paladar que a gente chama de paladar viciado. Então, ela vai ser aquela criança que vai adorar comer doce, chocolate, beber refrigerante, enfim. Então, a gente fala que até os 2 anos é crucial que a alimentação dela não tenha açúcar e não tenha excesso de sal, né? Então, ela já vai ter contato com o açúcar das frutas, já vai ter contato, de repente, com mel, né? De outras fontes, mas não precisa colocar doce, suco industrializado que já tem açúcar, refrigerante. Isso deixa para depois dos 2 anos, né? Porque ela consuma com moderação, que aí não tem problema nenhum, mas até os 2 anos é bom evitar. A senhora que é especialista materno-infantil e infantil também, né? Tem um pouco de dificuldade em relação a colocar na cabeça dessa criança que, por exemplo, aquela propaganda lá daquelas 2 hambúrgueres de alface, queijo molho especial, cebola pires com pão de gergelim, sabe o que é? Sei. Esse aí, mais o refrigerante, ela não vá fazer isso durante esse tratamento que só pode instituir? Então, esse aqui, ó. É esse aqui mesmo, né? A mídia hoje, ela tem um papel muito forte na formação de hábitos, né? E aqui no Brasil a gente está num momento muito importante porque a gente está, inclusive, regularizando esse papel da mídia, principalmente quando se volta para a criança, né? Se a criança vê uma imagem dessa, uma propaganda, ela não vai saber na cabeça dela que em excesso vai fazer mal, enfim. Então é muito complicado para a gente trabalhar ainda, né? Porque o pai tenta, a mãe tenta, o nutricionista, o médico, mas aí vem a publicidade e joga tudo em cima da criança. Então, assim, é um papel que, inclusive, o governo tem parte, né, de regularizar, que a gente está conseguindo hoje em dia, né? Tem muito caminho pela frente ainda, mas é muito difícil ainda. É muito difícil a gente competir com a mídia, né? Com a indústria de alimentos. Eu acho que o governo deveria se preocupar tanto quanto se preocupou com a nicotina, né? Com o cigarro, que fez, que eram campanhas nababescas, né? Riquíssimas, e que hoje deveriam pegar e ser voltados a isso também, né? A saúde da criança. E na época também se achava uma bobeira, como muitos acham hoje, né? Que o fumo não prejudica, e hoje a gente sabe tudo o que causa. Então, espero que um dia as pessoas tenham mais consciência a respeito disso também. Aquela história de só amamentar a criança até os 6 meses de vida, é certo? Quando a mãe pode começar a dar outros alimentos para o bebê? Tá, então a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, né, aqui do Brasil, recomendam a amamentação exclusiva até o 6º mês. O que seria essa amamentação exclusiva? Nada de água, nada de chá, nada de suco, nada de fruta, o bebê não precisa. Até o 6º mês, o leite supre todas as necessidades dele. A partir do 6º mês, começa-se a introdução alimentar, onde você vai apresentar os alimentos, né? Mas ainda assim, até o 1º ano de vida, o leite materno é o principal alimento daquele bebê. Ou seja, até o 6º mês exclusivo, e segundo o Ministério da Saúde, até 2 anos ou mais, junto com a introdução de outros alimentos. Doutora, passou tão rápido, tá vendo? Já acabou. Que já terminou. Estamos aqui com a nutricionista, a doutora Denise Magarian Cardoso, nutricionista materno-infantil, que nos brindou aqui sobre o assunto nutrição. Como nós temos várias perguntas, não vai dar para a gente chegar até o final, eu gostaria que só deixasse ou um telefone, ou um site que só possa ter, para só receber diretamente, que nós não vamos conseguir, chegar até o final isso. E nós precisamos terminar. Tá. Quem precisar entrar em contato, então, meu site é www.denisemagarian.com. Ou e-mail denisemagarian, tudo junto, @gmail.com. Pode entrar em contato que a gente conversa aí um pouquinho mais. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, obrigada pelo convite novamente, obrigada a todos que participaram. Disponha. E obrigado a todos vocês, tá? Eu gostaria só que você soletrasse o Magarian. Tá, Magarian, MAGARIAN, de navio. É isso. É um pouquinho difícil, né? Não, mas já tirou as dúvidas da própria produção. Tá bom. Muito obrigado a você, Denise. Obrigada. Obrigado a todos vocês de casa, tá? Que ficaram com a gente agora. E estou convidando vocês para a próxima segunda-feira, às 15h30, estar aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Rasgue a fantasia e até lá. Tchau, pessoal. Tchau. Já vem pra cá.